Trabalho de Geografia do professor João, do SESI 403. Aluna Jéssica Antoneto e Lívia Lovato, do primeiro ano F. Regionalização do mundo entre primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é a regionalização? A regionalização é uma forma de dividir os espaços que têm características parecidas, sejam elas econômicas, sociais ou políticas. Critérios de regionalização. Os critérios que dividem a regionalização podem ser naturais, como o clima, a vegetação ou o relevo, e socioculturais, como os grupos linguísticos, as religiões e as atividades econômicas. O que foi a regionalização de países do primeiro, do segundo e do terceiro mundo? O mundo foi dividido entre essas três classes graças à teoria dos mundos, que é uma perspectiva econômica que visa classificar os países com base em três níveis de desenvolvimento. Quando essa divisão foi feita? Essas expressões surgiram no período da Guerra Fria e foram muito utilizadas entre os anos de 1945 e 1990. Durante a Guerra Fria, as nações de toda a Terra foram separadas, e nesse período, os países foram classificados a partir de suas alianças. Nessa época, os países foram agrupados no modo de classificação dos três mundos. Então, temos três mundos, mas o que seriam cada um deles? Países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo são aqueles que têm como característica uma economia mais desenvolvida, que têm os maiores índices de alfabetização e que têm também uma excelente qualidade de vida. São exemplos de países do primeiro mundo: a Alemanha, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão e alguns outros. Países de segundo mundo. Os países de segundo mundo são países ex-socialistas, como a União Soviética, que possuem uma economia controlada pelo Estado. São exemplos de países de segundo mundo a China, a Rússia, o Brasil, a Argentina, o México e a Índia. Atualmente, não os chamamos mais de países de segundo mundo, e sim de países em desenvolvimento. Países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo têm como característica uma economia em desenvolvimento. São países que possuem uma grande desproporção política, econômica e social. São exemplos de países de terceiro mundo a maioria dos países latinos e alguns países da África e da Ásia. Lembrando então que os termos de divisão dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo foi adotado durante a Guerra Fria, e após o fim da guerra, esses termos perderam o uso.